Programação cultural é aqui e pronto. Somente pela TBC você encontra opções para curtir bem o seu final de semana. Tá com um tempinho de sobra? Dê uma esticada até a cidade de Goiás. Tem sombra, boa culinária e muita história pela antiga Vila Boa. Conheça a arte do teatro de sombra do grupo Catavento. Boa tarde. A gente começa a edição deste sábado com uma sugestão de passeio a um lugar histórico. Estamos falando da cidade de Goiás, localizada a pouco mais de 130 quilômetros da capital. Olha, se você se programar e sair bem cedinho, dá tempo de conhecer a cidade, os prédios históricos, a culinária, o artesanato, enfim. Mesmo fora de temporada, a cidade Patrimônio Cultural da Humanidade está sempre bem movimentada. A arquitetura colonial dos prédios é bem conservada. Da mesma forma, o Palácio Conde dos Arcos, que foi sede do primeiro governo do estado, construído no ano de 1755. Os mesmos traços coloniais concebem beleza e nostalgia ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte, a casa onde viveu Cora Coralina e as igrejas antiquíssimas da cidade de Goiás também estão em bom estado de conservação. Depois de reconhecida pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade em meados do ano de 2000, um novo cenário começou a tomar conta da antiga Vila Boa. O potencial turístico aumentou e, com ele, a rede hoteleira cresceu e as lojas de artesanato se multiplicaram. Vendem produtos, lembrancinhas e presentes de todos os tipos e bem parecidos também. O diferencial em termos de artesanato genuinamente goiano está no anexo da Igreja do Rosário, também conhecida como Nossa Senhora dos Pretos. É neste espaço que Dercy e a família dela vendem as peças feitas manualmente. Além da família de Dercy, outras 20 também confeccionam todo tipo de trabalho artesanal. Dercy fala da autenticidade da criação da arte vilaboense feita pela cooperativa. A associação é que ela faz parte da nossa vida, né? É assim, a gente formou uma família grande, né? Através dos artesãos, a gente é muito unidos. O autor do projeto, criado em 1977, é Frei Marcos. A identidade na criação do artesanato da associação é uma das exigências. A arte deve se identificar com as origens de seu povo. Aqui na associação, o produto sempre foi exigido desde o início, e aliás o objetivo era esse, né? Fosse caracteristicamente e definidamente local, artesanato manual, de cultura transmitida desde os tempos dos índios, que por isso com mais de 11 mil anos aqui na região. Frei Marcos é o precursor da criação da Associação dos Artesãos no Brasil. Isso nos anos de chumbo da ditadura. Na criação de todas as entidades, todos os lugares, o artesanato se organizava em cooperativas. Todas as informações que a gente tinha eram de cooperativas. Só que a cooperativa tinha que se registrar no INCRA. E o INCRA era o órgão mais controlado pelos militares por causa dos movimentos da área rural, que estava em alta. Então o controle era muito grande. E com isso a gente inventou a Associação de Artesãos, sendo a primeira, então, a associação a ser criada, a associação daqui de Goiás. Muito otimista, Frei Marcos sempre se preocupou com a coletividade. Esse pátio bem arborizado, que sugere muita tranquilidade, fica localizado atrás da Igreja do Rosário. Aqui foi transformado num ponto de cultura, onde são realizadas periodicamente diversas manifestações culturais. Entre elas, a Folia de Reis, a Folia do Divino, a Capoeira da Angola e o Congo. Nós temos aqui um ponto de cultura que existe pelo Brasil todo,
criação do ministro Gilberto Gil, que continua, graças ao esforço do próprio governo. É distribuído, nós fazemos parte, inclusive é subdividido, nós fazemos parte da Secretaria da Secult, né? Estamos ligados a ela, porque repassa através dela. Eles fazem a oficina aqui para preparar novos membros, também para completar o grupo e ter sempre uma reserva, porque a maior parte está fora, morando fora dos antigos, e também para se tornar autossustentável. Estamos nos preparando, esse é o 2º ano já dessas oficinas. Você já ouviu falar na relação corpo-afeto? Já procurou saber como o seu corpo se relaciona com a arte, com a dança, encontro, desencontro, corpo que ri, corpo que chora? Enfim, um sujeito meio desconhecido por muitos. Mas muitos mudaram a concepção depois de participar de um workshop chamado Corpo-Afeto. O homem é o animal com mais possibilidades de movimento e domínio do corpo. Mas a educação que temos e a vida que levamos nos impedem de explorar esse potencial. É o que defende o gaúcho Rodrigo Carancho, radicado no Rio de Janeiro. O objetivo básico do workshop é ampliar o nosso campo criativo e também tomando consciência do corpo como uma possibilidade de encontro, como uma possibilidade de movimento dentro da geografia da cidade, entendimento do sujeito dentro desse meio. Ele estuda o corpo e a formação humana e ministra oficinas para que as pessoas consigam superar as limitações impostas ao corpo. Quando eu vou tomando consciência do meu movimento, quando eu vou tomando consciência da possibilidade afetiva do meu corpo, e quando eu falo afetivo é afetar e ser afetado, eu vou ampliando essa possibilidade de eu me comunicar, de eu me mostrar, de eu problematizar a minha vida, de eu me responsabilizar pela minha ação, de eu me responsabilizar pelas minhas escolhas. Com maior domínio do corpo, explorando várias possibilidades, as pessoas podem se expressar melhor. Nós vivemos numa sociedade que tem um culto ao corpo, na verdade é ao contrário, existe um culto ao modelo de beleza, né? Um modelo de corpo, digamos assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas as possibilidades que o corpo nos oferece, e quando eu falo corpo, apesar de eu estar falando em terceira pessoa, na verdade corpo sou eu, é o que tu consegue enxergar de mim nesse momento. A possibilidade que o corpo oferece é muito mais ampla do que a gente tem consciência, justamente porque a gente já cresce num sistema de educação em que se privilegia uma provavelmente, como se ela tivesse isolada do corpo, faculdades mentais, intelectualidade, e se esquece a exploração do corpo como potencial de comunicação e de encontro. O teatro do Grupo Sobrevento fez a cidade de Nova Veneza parar diante de tanto encantamento apresentado pela companhia. Crianças e adultos ficaram fascinados com a produção da peça A Cortina da Babá. Tudo porque o grupo Catavento se utiliza da técnica chamada sombra chinesa, ainda pouco conhecida aqui no Brasil. Veja na reportagem de Diego Azevedo. O Teatro de Sombras, apresentado pelo Grupo Sobrevento, conta a história de uma babá que cochila enquanto costura uma grande cortina com figuras de animais que ganham vida. Ela tem uma relação meio com um menino meio de poder, assim, de repressão. No conto original ela é meio repressora e tudo mais. Então, em determinado momento, ela dorme e esse menino, então, percebe uma possibilidade de se libertar, né? A peça, que tem o nome A Cortina da Babá, utiliza uma técnica conhecida como sombra chinesa. São figuras chapadas, coladas na tela. A gente manipula atrás da tela com essas varetinhas e aí vai interagindo com outros personagens, com a música. Um dos objetivos do grupo é aproximar as crianças e os pais do teatro de sombra, que vem da tradição chinesa e que é muito pouco conhecido aqui no Brasil. A cidade de Nova Veneza foi a única do estado a receber o teatro. Eu vi na internet uma arte de sombras chinesas e tive a curiosidade de entrar em contato com ela para saber como que ocorreria. E justamente ela estava com um projeto na Petrobras para que fosse visitar
os municípios de pequeno porte também. Então, para nós é com grande carinho receber um dos grupos mais bem conceituados do nosso Brasil hoje, onde já estiveram aí representando o Brasil e Inglaterra. Essas crianças ficaram encantadas com o teatro. Muito boa, maravilhoso, os homens lá fazendo os personagens lá, foi bom. O que você mais gostou no teatro? Da tartaruga. Ela parece uma pedra e os bichos iam em cima dela. Apesar da história ser voltada para o público infantil, os adultos também se divertiram com o espetáculo. Foi bom, interessante, que eu nunca tinha visto até hoje, então para mim foi ótimo. Emoção, é magia, um jogo de luz maravilhoso, é tudo de bom, maravilhoso. Eu acho que a gente está privilegiados de ter visto essa cena, né? Conheça a arte da fotografia por Tiago Felipe. Ele é graduado em jornalismo, mas se especializou em fotografia de moda. Em entrevista à Agenda Cultural, por meio do nosso jornalista e produtor Luiz Elias, ele revelou seus planos profissionais. Quem está com o microfone em punho a conduzir a entrevista foi o professor de fotografia de Tiago. O jornalista e fotógrafo Luiz Elias questionou nosso personagem sobre os atuais planos profissionais. Tiago se especializou em fotografia de moda. Com o tempo, eu fui me afunilando e fui realmente... Porque uma hora você tem que escolher onde você quer ir. Fotografia é bastante extenso, então você precisa de um foco. Então, o meu foco foi moda e eu realmente eu adoro moda, então faço porque eu gosto. Tiago transita entre o Brasil e a Itália. Vive mais na Europa do que em terras brasileiras. Mas a paixão por Goiânia é latente, assim como na criação e na valorização de nossas potencialidades no ramo da confecção. Por meio da revista Passarela da Moda, ele espera que as grifes goianas ganhem maior visibilidade aqui e, quem sabe, mais tarde, na Europa, onde passa longas temporadas. Hoje à noite tem a apresentação do espetáculo A Caçada, uma adaptação de uma das manifestações culturais mais marcantes do Cerrado goiano. A montagem é uma profusão de música, artes corporais e muita pesquisa dos integrantes da peça. Este espetáculo ele tem uma trajetória longa, né? Desde 2010 que ele está sendo concebido, né? Porque nós entendemos que ele ainda não está pronto, né? E nem sei se um dia vai ficar. Que ele é um espetáculo que a cada apresentação surgem novos olhares, novas interpretações e nós vamos agregando, né, mudanças que são pertinentes à obra. Esse espetáculo surgiu de uma necessidade interna que eu já tinha de desenvolver uma linguagem autoral em artes cênicas e com o Rodrigo Cruz também nós já compartilhávamos dessa necessidade. É um projeto que é dos anos 80 ainda, e agora que a gente conseguiu fazer ele valer mesmo, né? E agora a gente tem uma outra luta que é manter esse fundo acontecendo anualmente, semestralmente. E isso deu possibilidade assim, de muitos grupos nascerem, de muitos grupos que já existiam desenvolverem-se e outros grupos que já tinham uma história bacana darem continuidade, circular, não só por Goiás, mas pelo Brasil e pelo continente também. Então tá acontecendo muito esse brotamento, né, de companhias, de novos artistas, de companhias. E o mais interessante com linguagens diversificadas também. Não é por ser dança que vai ser um trabalho sempre igual ao outro, assim. Tá tendo uma particularidade muito especial, assim, em cada trabalho. Tome nota aí, porque no dia 10 de abril tem uma programação imperdível. O violeiro, cantor, compositor, arte-educador e pesquisador da cultura popular brasileira, Victor Batista,
além de divulgar sua produção musical pelo país inteiro, está à frente do projeto Espaço Grupo Sonhos Ritual. Ele vai mostrar a sonoridade riquíssima do Cerrado e convida gente boa para subir ao palco em Goiânia. Desta vez, Victor Batista traz à capital violeiro e luthier que prefere ser chamado de artesão, Levi Ramiro. E é com o som desse violeiro paulista que nós encerramos mais uma edição da Agenda Cultural. Um grande abraço e até a próxima!